Olha só, eu transformei o Adrien e a Marinette em vida real aqui, um desenho no grafite para ensinar para você. Se você quer aprender, fica nessa aula que vai ser super especial. Em arte certa, em arte certa. Meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa e hoje é nossa aula de realismo. E aí eu fiz aqui um rascunho, um rapaz, que eu achei que poderia ficar parecido com o Aiden, fiz mais ou menos aqui de cabeça, uma mocinha. E aí eu fiz o cabelo deles parecendo com eles, porque é isso que é a grande característica dos dois, né? E a roupa. Aí o rosto eu tentei me basear mais como se fosse uma pessoa de verdade, entendeu? Aí, gente, eu vou ensinar para vocês sombreamento com grafite. Essa aula hoje é voltada para o realismo. Aí eu fiz um esboço bem simples aqui de fundo e a gente vai ver a pintura juntos, como é que você faz. Aqui eu só tô acertando as linhas. Ó, eu vou começar a fazer o sombreamento, aí você vai usar o lápis como se fosse um lápis de cor. Aonde você acha que vai ter a sombra, aqui como é perto do nariz, tem a profundidade do nosso olho. Então a testa, ela faz uma leve curva. Isso provoca o quê? Uma profundidade no nosso olho. E você pode até perceber olhando no espelho mesmo, você vai ver que a sua testa vem retinha, ela vai fazer sombra em cima dos olhos e a bochecha, ela é mais saltada que os olhos. Então, aonde existe o olho, há uma profundidade. E isso faz com que tenha sombra. Embaixo do nariz vai ter sombra também. Embaixo do queixo vai ter sombra também. Aqui embaixo da orelha, embaixo dos fios de cabelo. Então, eu vou usar o lápis como se fosse um lápis de cor. Então, eu vou pintando e fazendo com que isso vai provocar o efeito de luz e sombra. A gente aqui na nossa aula tentando usar o material mais fácil possível de você ter na sua casa, é um lápis comum. E aqui eu tô fazendo o esfumaçado usando o dedo. Então a gente vai fazer uma pintura. Onde você quer mais escuro, você vai pôr mais o lápis. Na boca aqui, ó, tem a parte de dentro da boca, a boca dele tá meio aberta, como se ele fosse beijar a Marinette, né? Que aqui eu quis fazer uma cena que a Marinette sempre sonha, né? Lá ela ama o Adrien, ela quer namorar com ele, mas ele não sabe disso, né? Então, o sonho dela é ter um beijo dele. Então, aqui nessa cena aqui eu quis representar esse desejo da Marinette, né? De ser a amada do Adrien, né? Então, aqui, gente, eu tô fazendo, ó, eu vou passando o dedinho para esfumaçar, só que você tem que fazer um degradê primeiramente. E você consegue fazer esse efeito esfumaçado com o lápis, porque o grafite, ele tipo que borra, entendeu? Então você passa onde você quer mais escuro, ó, tá vendo aqui embaixo do queixo, eu tô deixando mais escuro. E para ele ficar um tom de cinza subindo, eu vou passando o dedo e esfregando como se eu tivesse sem borracha para apagar. Então você usa o dedo como se fosse uma borracha para apagar, entendeu? E assim você vai fazendo o sombreamento. Aqui dentro da orelha vai ter a profundidade por causa das curvas da orelha. Então eu vou fazer um sombreamento. Então onde é mais escuro, eu vou e passo um pouco mais vezes o lápis, entendeu? O cabelo a gente vai fazer um efeito tipo como se estivesse fazendo fio a fio. Eu vou fazer aqui com um lápis comum. Esse aqui é um HB, bem simples que você tem aí na sua casa para mostrar para você que você pode fazer com o material que você tem. E depois eu vou usar o lápis de cor. Aí eu vou usar lápis de cor preta e a borracha. Só que para fazer esse sombreamento, a gente usa o lápis porque o lápis faz esse cinzento. Mas o lápis de cor, ele não borra. Então, o lápis será onde, com certeza, será mais escuro. Então, eu vou usar em alguns lugares. E aí, na primeira fase, faço primeiro com esse, porque ele fica bem suave, fica bem tranquilo. Aí, gente, eu vou fazer puxando aqui, ó. Você vem do meio da cabeça puxando. Diferente do rosto, que a gente faz um esfumaçamento, que a gente vai fazendo degradê. Onde eu quero mais escuro, deixo mais escuro. E depois eu vou deixando a mão bem suave, para quase não riscar o papel. Depois passo o dedo, que vai fazer o efeito de esfumaçado. Mas quando é no cabelo, o que eu tenho que fazer? Eu vou dar as pontas para o meio, deixando as curvas com mais... sem ter grafite, sem ter cor.
Por quê? Aí eu vou fazer a luz do cabelo. Tá vendo que você observa que aqui, ó, da nuca dele e das pontas do cabelo eu vou puxando para o meio. E do meio, da onde tá saindo os fios, eu puxo para fora, como se eu quisesse fazer o encontro desse meio para as pontas, como se eu quisesse unir em uma linha só. E você vai fazendo movimento de linhas. Aqui a gente não vai ficar usando o dedo para esfumaçar, porque a gente tem que deixar esse movimento de linhas, porque vai dar uma impressão que são os fios do cabelo. Ó, tá vendo? Ó? Eu posso fazer até um movimento de vai e vem, ó, do meio da cabeça puxando para fora. Observa que você vai fazer isso para dar o movimento do cabelo. Cada mechinha, então se você fez uma mechinha, uma divisãozinha, você pode fazer mais camadas fazendo fio a fio. Isso vai deixar mais escuro e isso vai mostrar que tem um cabelo, uns fios para baixo e uns fios por cima. Principalmente quando é cabelo masculino ou mesmo cabelo cacheado, entendeu? Quando o cabelo é liso, aquele retão assim, ou a gente vai ver como o da Marinette, a gente vai conseguir fazer uma sombra mais nas pontas, deixando o meio mais claro. O cabelo do Adrien, ele é liso, mas ele tem um arrepiadinho, então, e é um movimento tipo de mechas, entendeu? Então você vai fazendo, em alguns lugares vai ficar mais forte e outros mais fraco. Como eu fiz no Adrien, que eu tava explicando para vocês a profundidade do olho, aqui perto do olho, você vê que o olho é praticamente um Lzinho quando tá de lado, né? Aí entre o nariz e o olho vai ter uma sombra, né? Aí você tem que ser delicado com a sombra nessa área, porque se você deixa muito escuro, dá a impressão que a pessoa levou um soco. Então fica parecendo que a pessoa machucou o olho, tá com hematoma. Então você tem que ser delicado, tem que ir devagar. Se você abusou do lápis, passou muito forte, passa a borracha. Primeiro faça com um lápis, igual a gente está fazendo aqui, ó. Na boca eu vou fazendo um pouquinho como eu quero mais escuro, também já vou fazendo o movimento da boca com linhas na vertical, meio em curva também. Ó, no nariz, a gente vai fazer em volta do nariz um pouco de sombra e aqui na curvinha do nariz, onde fica pro lado do canto da boca, a gente vai ter sombra também. A gente faz um pouco de sombra também da curva da bochecha para o nariz, porque vai ter um pouco de sombra. E embaixo da boca também terá um pouco mais de sombra. Então, vou fazer mais camadas com o grafite. Aqui no nosso canal Arte Certa, toda sexta-feira, a gente tem aula de realismo. Toda sexta-feira. Mas todos os dias aqui no nosso canal a gente tem aula. Então, todas as aulas são voltadas para pintura, para artesanato, para desenho, para arte. Então, se você gosta, não deixa de se inscrever. Todos os dias a gente tem aula e com certeza vai ter uma aula que se encaixa no seu perfil, que vai te dar alguma dica especial para você ficar melhor do que você já está. Ou então, se você está começando aqui, também temos aulas para iniciantes, temos playlist para iniciantes, quem está aprendendo a desenhar, quem está aprendendo a pintar. E você pode me encontrar nas redes sociais, que vai ser um prazer enorme ajudar você tirando as suas dúvidas. Você também pode deixar sua dúvida aqui no comentário, se você tiver, ou até mesmo alguma sugestão, alguma dúvida que você tenha, possa virar um vídeo aqui e ajudar não somente você, mas outras pessoas, entendeu? Porque aqui o canal é nosso. Você observa que eu vou fazendo o mesmo movimento que eu fiz com o Adrien. A gente vai fazendo esse movimento com esse lápis, quis fazer com o lápis HB, por quê? Para mostrar para vocês que vocês conseguem fazer com o lápis que tem aí. Eu estou usando o meu caderno de desenho, então não é gramatura isso ou aquilo, para vocês terem a noção de que é um material bem simples. Então você que está iniciando, às vezes fala assim, mas aquele pessoal, é assim que começa. Você usa o material que você tem, entendeu? Quando você tiver mais condições, você vai comprando umas coisas mais invocadas, né? Aqui no Arte Certa, o intuito é mostrar para você que você consegue fazer arte com o material que você tem à disposição, que tem aí na sua casa, que seja fácil acesso para você conseguir realizar arte com o que você tem. E aqui no cabelo da Marinette, a gente vai fazer o mesmo movimento. Eu vou fazer parecido com o que eu fiz no Adrien. Legal fazer com lápis, porque o lápis ainda dá para apagar. Depois que a gente passar para o lápis de cor, a gente vai definir as linhas principais e essas não poderão ser apagadas, porque quando você chega no lápis de cor não dá para apagar.
E aí eu vou puxando, e é bom que você vai treinando. Você pode usar o final de um caderno velho que você tem, sempre sobra folha no final, aqueles que tem linha da escola, a agenda velha, você pode usar para você conseguir fazer aí o seu treino de sombreamento. Aí, ó, tá vendo? Eu vou puxando do meio da cabeça para baixo, como se eu fosse juntar lá onde tá amarrado o cabelo dela, que seria a ponta, né? E da ponta da onde tá amarrado para cima, como se eu quisesse fazer essas duas linhas se unirem. E você percebe que o meio vai ficando falhado. Ó, tem tanto que é uns, eu tento fazer a junção dos dois, mas deixando esse branco mais evidente para quê? Para dar a intenção do brilho do cabelo. Então, se você está aqui no nosso canal, você vai observar que você vai entender aonde funciona a luz e sombra, aonde tem profundidade. Você vai observando ao seu redor para você perceber onde tem a luz e sombra e a profundidade. E também aqui a gente vai dando nas aulas várias orientações. Aqui o dedo dele, o dedão está mais para frente, então vai ter mais sombra no dedo indicador, que está embaixo do queixo da Marinette. E agora, gente, eu vou usar o lápis preto. Meu lápis preto tá bem pequenininho, mas ele é lápis de cor preta, tá? E aí eu vou fazer aqui nos cílios, eu vou fazer na sobrancelha, ainda mais que o cabelo dela é preto, né? As sobrancelhas e os cílios vão ser mais escuros. Você vai ver que o do Adrien eu vou deixar um pouco mais claro, porque o cabelo dele é loiro, né? Então, o dela eu vou deixar um pouco mais escuro. Aqui a parte de baixo da boca também, dos lábios, para marcar mais. Isso vai dar aquele, sabe aquele tchan? Que às vezes você tá aí com, você fala assim, ah, aquele desenho que eu vi na internet, o preto do grafite ficou pretinho, ó. Você pode usar o lápis de cor para fazer essa parte. Você não precisa ter aquele lápis de cor 8B, porque é uma coisa difícil de achar, gente. Difícil. O 6B é difícil de achar, entendeu? O 4B você acha mais fácil, mas o 6B é mais difícil. Então você não tem seus lápis de cor. Vai ficar do mesmo jeito. A única coisa, a dica que eu dou é você fazer o esfumaçado com grafite. Usa o lápis que você tem na hora de você fazer a parte mais escura. Sabe aquele olho bonito que às vezes a gente vê na internet? Que a gente fica babando, que fala, nossa, como é que faz um olho desse? Ó, você pode usar esse tipo de técnica. Você pega o lápis de cor preta e faz a parte escura do olho. Que aí você pode fazer os cílios, aí você vai dar mais ênfase. Aqui no nosso canal eu fiz um vídeo ensinando, dando dicas sobre esse assunto. Foi a primeira vez que eu usei o lápis de cor preta juntamente com o grafite, que foi este vídeo aqui, e é uma encomenda. Aí você vai vendo que você vai aqui no nosso canal Arte Certa, vai treinando com amor, com carinho e dedicação, logo você tá vendendo seus desenhos também. Entendeu? O intuito aqui do Arte Certa é você ficar bom na arte, você entender como é que funciona a profundidade, luz e sombra, e depois você vender, ganhar um dinheirinho. Aqui, gente, eu tô usando o tom mais escuro porque o casaco dela é preto. Então, para não deixar tão escuro, eu tô deixando ele mais suave, fazendo camadas. Aí, ó, perto da gola, eu vou deixar mais escuro para ter a divisão da gola para o ombro. Aí aqui embaixo do pescoço, bem suave, você tem que com lápis bem suave, onde você não quer deixar tão escuro. Aonde você quer deixar mais escuro, aí você vai com mais vigor, ou então faz mais camadas, entendeu? Aqui perto do pescoço dela, ó, tá vendo? Ó, pro lado da gola, eu tô deixando mais escuro. Pra quê? Pra esse pescoço sobressair e aí o casaco dá a entender que ele está aberto, entendeu? E aqui, ó, eu vou puxando por cima. Você vê que eu vou pintar novamente esse cabelo, fazendo fio a fio, como eu falei pra vocês. A gente encosta aqui perto da xuxinha e vai fazendo no movimento da cabeça. Você não vai fazer reto, você vai fazer meio em curva para os lados, no meio vai ficar um pouco mais reto e depois você vai fazer do meio da cabeça, da parte de cima da cabeça para baixo, aqui ó, em volta da orelha, tá vendo? Aí eu vou puxando para fazer que sejam os fios, ó, como se eles fossem se encontrar, mas aí você deixa falhado mais ao meio para quê? Para ter um brilho no cabelo. E aqui a folha deu uma amassadinha, mas eu dei uma ajustadinha e ficou boa, tá vendo? Ó? Tá vendo? Aí você vai puxando, ó, o movimento de puxar. Como se estivesse fazendo os fios do cabelo, fio a fio, ó. Você vai fazendo isso e deixando mais vazio o meio, tá vendo? Olha como fica bonito, tá vendo? Agora no olho dele. Agora, ó, eu vou passar bem delicadamente. Aí se você quiser mais forte, você
faz mais vezes, que é mais escuro. Como ele é loiro, os cílios dele não vão ser tão fortes, então eu vou com delicadeza, tá? No nariz, vou com delicadeza, colocar um pouco mais de sombra. Aí você vai fazendo isso e vai deixando mais realçado o seu desenho. Ó, na sobrancelha um pouco mais, porque o lápis HB, ele é um grafite bem suave, então ele fica bem fraco, né? Bem delicado mesmo. Então, você pode vir aonde você quer deixar mais assim, com mais ênfase, né? Deixar saltar mais, aí você põe um pouquinho do preto, entendeu? E se for bem clarinho, né? Se você quer deixar mais escuro, você faz mais camadas, mais claro, você deixa mais suave. Então, mas mesmo assim, vá com a mão bem delicada, porque se não for muito escuro, você vai com muita força e não consegue apagar com a borracha, porque o lápis de cor é mais difícil de apagar, tá? Só se ele for bem suave mesmo para conseguir apagar. Se você já for, igual se o cabelo da Marinette eu decidir apagar, eu não vou conseguir. Entendeu? O rosto até posso conseguir, agora onde eu passei o lápis de cor já vai ser mais difícil, porque eu deixei o lápis mais forte. Ó, você percebe que eu tô passando o lápis de cor preta no cabelo dele, mas eu tô fazendo mais suave. O dela eu fiz mais camadas e fiz um pouco mais de pressão no lápis. O dele eu tô fazendo mais suave. Por quê? Porque o cabelo dele é loiro, então a gente tem que pensar nesse degradê do mais claro para o mais escuro, fazendo um degradê mesmo. E aí você vai fazendo esse tipo de movimento. Tranquilidade. Você cansou? Para um pouco, toma uma água, assiste alguma coisa, vê uma piada, né? Toma um café, um chá, entendeu? Respira, depois você volta. Porque às vezes a gente fica estressado, às vezes até a arte estressa. Você se estressa, aí você às vezes estraga o desenho. Então tenha calma. Não vai pintando de qualquer jeito. Faça com amor, tá bom? Bastante amor, carinho e dedicação. Quanto mais amor, mais você vai ficar orgulhoso da obra de arte que você vai criar. Então, com delicadeza. Fazendo fio a fio, ó, você percebe que a gente já percebe outras mechas, né? Umas mechas que estão por cima das outras, né? Para lembrar um pouco o cabelo do Adrien, que ele é assim, meio espetado, né? Como umas mechas mesmo. Aí eu vou fazendo o movimento em curva. Você tem que seguir o movimento do desenho. Não pode fazer o desenho de qualquer jeito, tá bom? Faz com bastante delicadeza. O desenho tá fazendo curva, você faz curva. Isso funciona também na tinta. Aqui no nosso canal a gente tem aula de pintura no tecido, tem aula de pintura em tela, tem aula que às vezes eu faço uma pintura na garrafa ou no sabonete. E todas as coisas são do mesmo jeito. O movimento do desenho. Para o desenho ficar bonito, faça com pincel ou com lápis no movimento do desenho, porque aí você vai arrasar no seu desenho e ele vai ficar lindo e maravilhoso. Tá vendo que aqui a parte de baixo, essa mecha que eu fiz por cima, eu quero sobressair. Então, embaixo dela eu deixei um pouco mais escuro. E assim eu vou prosseguindo. A camiseta do lado de dentro dele é mais escura, que até preta é. Então, eu vou deixar essa que é mais cinzenta, que é o tom de branco pro cinza, a cor da roupa dele. E aqui a parte de dentro da camisa eu vou deixar preta mesmo. Então, eu vou pintar com um pouco mais de vigor, mais camadas, para ficar mais escura. E o desenho é observação. Você achou que tem que deixar mais escuro, mais claro? Usa a borracha, usa mais o lápis de cor. E assim você vai preencher no seu desenho e ele vai ficar desse jeito. Olha só que lindo ficou. Eu fiz um coração atrás para representar a parte da Ladybug e do Cat Noir e ele ficou assim. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. E tchau! Em arte certa, em arte certa.